Bonsoir, você chegou ao Mais do Mesmo, programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal falar mais da mesma escritura, das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é a novidade de vida, mas eu tenho certeza que você já sabia disso. O Mais do Mesmo é quase sempre ao vivo, e o dia como o de hoje, que não é ao vivo, justifica o porquê do quase, é direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, nosso querido ILPN. Mas você que não congrega com a gente é mais do que bem-vindo. Você é nosso convidado para nos acompanhar aqui de terça a sexta, 18 horas e 2 minutos no horário aqui de Montreal, 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília, por enquanto, né? Sempre às 18 horas e 2 minutos para a gente se lembrar todos os dias das palavras do salmista no Salmo 18, versículo 2, que nos ensina que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Como é bom, né, refletir e viver essa verdade, essa segurança em Deus. Quem assiste o programa ao vivo está logado e participa do chat quando estamos ao vivo, hoje não. Ganha um boa noite personalizado normalmente, e quem assistir depois, ou como hoje, vai ganhar um abraço apertado, mas no final do programa, tá bom? Eu sempre dou a temperatura de Montreal aqui, mas hoje, pela sensação térmica, deve estar uns 92 graus Celsius aqui, mais ou menos, com 200% de umidade. Então, é como a gente está aqui com calor, ventilador ligado aqui embaixo na minha pequena e agradável masmorra, que Deus nos abençoe. Então, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Hoje o Zé Cláudio está de férias, já começando junto com a Livina, então a gente é nós aqui, né, conforme a gente dizia lá no Rio. Bom, vamos começar lembrando o texto, né? Só estamos falando de um versículo essa semana, que é Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O mesmo versículo, você pode se perguntar, eu quero dizer sim, porque ainda tem alguma coisa para a gente extrair dele, né? Então, já falamos que o Evangelho é único, já falamos que ele é incrível, porque a gente não consegue crer se não for pela ação de Deus, e hoje a gente vai olhar para a parte do versículo que diz que também que o Evangelho é o poder de Deus, que ele é poderoso, né? Então, como a gente diz em inglês, shall we? E se há uma coisa que a Bíblia deixa clara é que Deus considera o homem culpado pelos seus pecados. É só abrir os Salmos, ou o livro de Jó, ou ler em resumo aquilo que Paulo vai considerar lá na carta aos Romanos, capítulo 7, 24. Que homem miserável que eu sou, quem vai me livrar desse corpo mortal? Mas nas versões mais tradicionais, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, o total desamparo, diz o Paul Washer, né, que é o autor que a gente está se referindo o tempo todo aqui, o total desamparo e inabilidade do homem de salvar a si mesmo é uma das verdades mais sombrias das Escrituras. Mas eu acho que eu consigo ainda agravar um pouquinho mais essa situação. Todos aqueles que não dependerem da obra de Cristo para serem salvos irão para o inferno. É a dura mensagem que Jesus anunciou muitas vezes nos evangelhos. Então não é um tipo de sadismo de Deus nos mostrar o estado em que estamos. Olha, vocês são pecadores. Não é simplesmente para que a gente morra de culpa. Essas acusações que nós recebemos da própria Escritura, ela tem um propósito muito mais elevado, que é nos conduzir, né? A letra da lei, né? A lei nos conduz como um aio, né? Que nos leva para Cristo, para a necessidade de Cristo. Então, a letra da lei, a Bíblia nos conduz, essa acusação que faz sobre nós, nos conduz a um único que pode nos livrar da nossa miserabilidade. Então, eu fico pensando, é possível que a gente chegue a Marte em alguns anos, mas é impossível que nós consigamos remover a mancha dos nossos pecados por nós mesmos. Espera aí só um instantinho, é a técnica aqui. Então, é só para fazer isso aqui, ó. Pronto. Escrevendo aos Romanos, Paulo também declarou que foi por causa dessa nossa impotência e total inabilidade que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Esse texto eu sempre vou querer ler ele na íntegra, né? Porque diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Lembra que ímpios são maus? Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido quando nós ainda éramos pecadores. Se você quiser grifar na sua Bíblia aí, Romanos capítulo 5, dos versículos 6 a 8. Então, Jesus não esperou, a Trindade Santa não esperou que nós deixássemos de pecar
ou que nós melhorássemos o nosso estado moral para vir ao nosso encontro. A gente citou aqui, se você se lembrar de Adão e Eva, você vai lembrar que Deus encontra Adão e Eva logo depois que eles pecaram. Ele vem ao encontro deles quando eles ainda estavam nus. Não é diferente com a gente. É muito comum que eu escute os amigos que eventualmente eu consigo ter um tempo para falar do Evangelho, proclamar o Evangelho. É muito comum que eu escute eles dizendo coisas, pessoas boas, assim, no sentido moral, né? Mas incapazes de serem salvos, porque não é tanta bondade assim, mas pessoas de bem, como dizemos aqui, né? Mas é muito comum que eu escute eles dizendo assim, é interessante o que você está me dizendo, eu vou acertar alguns detalhes e depois, quem sabe, eu vá para a sua igreja. Geralmente é assim, né? Então, isso faz tanto sentido, irmãos, quanto esperar melhorar para depois tomar o remédio. Não é assim que funciona. A gente não consegue ficar bom desse nosso vírus. Aí ele nos mata e nos leva para o inferno, que é o pecado. Todo mundo que acredita em Deus sabe que Deus é poderoso. Você pensa em Deus. Inclusive, pode-se dizer, né, que Deus é a maior coisa que se pode pensar. Não precisa nem ser o Deus bíblico. A ideia de Deus é a maior coisa que se pode pensar, que dela derivaria todas as outras. Então a gente sabe pela Escritura que ele cria o mundo com a sua palavra, né? Quando ele diz, haja luz, o tempo e o espaço são criados. Né? Ele faz o exército das estrelas, ele chama todas as estrelas com nome, e nomes talvez possivelmente mais significativos do que GR 316N, né? De vez em quando a gente vê umas coisas desse tipo. Então, Deus é grande em força, Deus é grande em poder. Os montes se derretem debaixo dele como cera diante do fogo, diz a palavra de Deus. Então a poesia hebraica não se cansa de exaltar quão poderoso é Deus nas mais diferentes figuras. Né? Então a poesia hebraica ela é vasta para dizer o quanto Deus é poderoso e o quanto se deve prestar atenção nesse seu poder e se maravilhar. No texto do versículo que nós examinamos, Paulo está se referindo às incontáveis referências sobre o poder de Deus no Antigo Testamento, para usar também o mesmo tipo de poder para dizer que foi esse tipo de poder encontrado no Evangelho que se manifestou aos homens para a salvação. É uma palavra grega, eu não costumo fazer isso, mas como essa é uma palavra que a gente acaba usando em outras coisas, eu vou citá-la, que é dynamis, né, de onde a gente fala dínamo, o dínamo, né, quem conhece elétrica aí sabe bem a função do dínamo. Então a palavra dynamis quer dizer poder. Ela sozinha, fora de contexto, não quer dizer muita coisa, pode ser usada em várias coisas, mas Paulo está usando aqui, junto com outras duas vezes que ele expressa essa palavra, quase um evangelho, né? Na carta aos Romanos, ele usa essa palavra nas 3 vezes de uma maneira muito específica. Então, primeiro ele usa para se referir ao poder que Deus tem para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Né? O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Capítulo 1, versículo 4, você encontra a palavra poder lá, dynamis. E também como uma característica do fato de Deus ser todo-poderoso, onipotente, né? E que isso se manifesta na criação e sustentação do universo. Deus não só cria o universo e larga para lá, ele continua sustentando o universo. A gente encontra isso numa passagem bem conhecida também no capítulo 1, versículo 20. Então eu acho que nós podemos concordar com Paul Washer de que essas 2 vezes que as palavras dynamis são usadas, além desta do versículo 16 que estamos lendo, elas demonstram que Deus é muito poderoso. Então Paulo coloca essas palavras em pé de igualdade com aquele poder do Evangelho, em que Deus não somente nos liberta da condenação do pecado, mas também promete a nossa ressurreição como novas criaturas que se tornam membros da família de Deus. Somos adotados na família de Deus, nos tornamos legalmente irmãos de Jesus, e olha como isso é maravilhoso. Mas talvez a questão ainda seja, será que nós reconhecemos que é necessário um milagre daqueles para que pecadores se tornem filhos de Deus, ou a gente acha que isso é meramente natural, basta uma mudança de ideia independente de Deus? Porque o justo juiz, e talvez você nunca tenha pensado nisso de maneira tão direta, quem sabe, ou pelo menos a gente pensa junto de novo, né? Porque um justo juiz, nunca passaria a mão na cabeça de alguém que está errado, dizendo assim, deixa para lá. Né? Então, ou se referindo ao nosso pecado, Deus, que é o justo juiz, não passaria a mão na nossa cabeça como se fosse um vovozinho senil dizendo, deixa o pecado dele para lá, o que importa é que ele está aqui. Ou então,
o Wallace se esforçou tanto, né? Ele deu o seu melhor, errou muito, é verdade, mas ele deu o seu melhor, né? E então, não precisa mais pagar o preço do seu pecado, não. Que juiz seria esse que não nos condena para o pecado, né? Então, o perdão de Deus não vem porque ele não levou em consideração os nossos pecados. Quando a gente fala do conceito de pecado, parece, por a gente não entender ele bem, parece que Deus está criando tempestade em copo d'água, ele está se esquentando a cabeça por nada, né? Mas imagine, para a gente talvez agravar um pouco essa ideia do pecado, imagine o que é alguém que teve a vida de um filho usurpado, né? É porque eu vou evitar algumas palavras aqui que o YouTube não gosta, então imagine uma família hipotética que teve a vida de um filho usurpada pelas mãos de um bandido, né? E aí, na hora do juiz, na hora da sentença lá, você está na audiência, escutando, no tribunal, você está escutando o juiz fala assim, olha, ele errou, é verdade, mas ele é um bom menino, não precisa ir para a prisão, não. Como é que a gente, como família, se sentiria? Então a gente sabe que algumas ofensas precisam ser pagas até o final, né? Então qual de nós consideraria um juiz que não ligou para um fato grave desse, consideraria ele justo, né? Onde estaria a justiça? Como é que o senso de justiça estaria satisfeito? Então, a salvação, portanto, ela não é uma tarefa fácil, nem é simples, porque a justiça de Deus não pode ser substituída como se fosse uma misericórdia injusta. A misericórdia de Deus também é justa. Deus, para salvar o vilão que ceifou a vida daquela família hipotética, precisa fazer com que esse vilão pague o preço do seu erro com a própria vida. Um juiz teria que fazer isso no Antigo Testamento, era assim, né? Então, Deus, quando olha para nós, ele diz assim, o salário do pecado é a morte. É o próprio apóstolo Paulo que escreve isso também. O salário do pecado é a morte. Então, nesse sentido, como é que Deus pode nos perdoar, né? Como é que Deus pode... Ele não finge que não aconteceu nada, ele agrava e diz assim, aconteceu isso tudo mesmo. O problema é que a gente às vezes não entende essa mecânica de Deus, porque na nossa justiça comum isso não acontece, né? Não é só tirar a vida. Na lei de Deus não é só tirar a vida que nos condena à morte, é qualquer pecado que conhecemos. E o pior, nós já nascemos em pecado, então não tem como ficar livre disso. A autonomia que eu falei anteriormente, que Adão e Eva buscavam, né, como eu falei do humanismo, do relativismo e do pluralismo, né, essa autonomia que Adão e Eva buscavam de desobedecer a Deus e viver pelos próprios comandos, eles não conseguiram, nessa autonomia, eles não conseguiram levar em consideração que o pecado não mataria somente a eles, mas toda a humanidade. Cremos que o pecado foi herdado. O evangelho tem que ser poderoso, portanto, porque com o pecado, a imagem de Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus no homem, diz o Paul Washer, foi seriamente desfigurada. E essa corrupção moral poluiu o nosso ser por completo. Como tal, o homem declarou guerra contra Deus e faz tudo em seu poder para restringir ou abafar sua verdade. Então as Escrituras ensinam que o homem não pode vir a Deus porque ele não deseja vir a Deus, e ele não deseja vir a Deus porque o seu coração é mau. E Jesus ensinou essa verdade em João 3, 19 e 20. Ele diz assim, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, que era ele mesmo, e os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É claro, se você está todo maltrapilho e tem uma luz, você se esconde, né? Conforme Adão e Eva se esconderam, porque perceberam que tinham feito besteira, estavam nus, né? O evangelho tem que ser poderoso porque ele nos convencerá do nosso pecado, e isso é uma tarefa que só um milagre pode fazer. E também nos convencerá de que há a justiça de Deus, de que Deus é justo e que há um juízo final. Como poderia ser que uma mente enferma como a nossa, enferma pelo mal, né, poderia chegar à conclusão de que é pecador e depende de Deus sozinha? Então o fato é que a gente não consegue apreciar o poder do Evangelho, esse poder que estamos falando, até nós compreendermos minimamente o estado decaído da humanidade. Então, o jeito que Deus consegue realizar a sua obra é enviando o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados.
ele não finge que nós não pecamos. Ele simplesmente pega a nossa culpa e lança sobre Jesus. É por isso que ele morre sofrendo na cruz. Mas há ainda uma segunda pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos. E com ela eu já me dirijo ao final aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Isso. Reconhecemos que o poder de Deus para a nossa salvação se encontra somente no Evangelho ou a gente tem que dar uma ajudinha? Eu vou ler de novo. Será que a gente reconhece que o poder para a nossa salvação se encontra somente no Evangelho ou a gente precisa dar uma ajuda? E essa pergunta tem um caráter muito prático, menos filosófico e mais prático. Então, embora tanto a Escritura como a história da Igreja confirmem que o Evangelho é suficiente para a salvação daquele que crê, porque ele é o poder de Deus para a salvação, um estudo do evangelicalismo, entenda isso como um movimento evangélico, tá? Para ficar simples. Um estudo do evangelicalismo contemporâneo mostra que os evangélicos parecem não crer mais que a Escritura é suficiente, que o Evangelho é suficiente para transformar pessoas. E é assim que os modelos das igrejas vão surgindo, né? Em suas mirabolâncias, né? Eles infestam como uma doença aquilo que nós chamávamos de evangelho. Então, Paul Washer chama essa profusão de incrementos ao evangelho de parques de diversões sobre Jesus. Então, é como se fosse as igrejas vão se tornando parques temáticos, porque elas estão tão preocupadas em atrair a atenção de pessoas que elas, às vezes, para não se tornarem repulsivas por conta dessas verdades que temos falado sobre o Evangelho, elas vão deixando de falar sobre o Evangelho. Fica aqui que o pessoal aqui é legal, ó, os filhos não têm drogas aqui dentro. Pode ser uma boa ideia, né? Mas uma hora essa pessoa precisa ser confrontada dos próprios pecados. Então, quando essas igrejas agem dessa maneira, eu chamei de diluição do Evangelho, e depois até gratamente percebi que o Paul Washer usava a mesma expressão. O poder, quando a gente dilui o Evangelho, a gente está tirando o poder da mensagem. E a gente está colocando o poder talvez em uma liderança arrojada. Né? Nas estratégias de crescimento, são muitas. Eu tenho aqui na minha estantezinha ali atrás, eu tenho vários modelos de crescimento de igreja ali, eu fico analisando para entender do que esse pessoal está falando de vez em quando. Não é uma curiosidade frequente, mas eu preciso entender do que acontece, né? Então, concordo muito com Paul Washer quando ele diz que o poder não reside mais na mensagem, mas em uma liderança arrojada, nas estratégias de crescimento, na sensibilidade, na cultura e na habilidade de transformar a igreja em qualquer demanda que o mercado existir. Querendo alcançar o mundo, nos perdemos como evangélicos e passamos a reproduzir o mundo, ao invés de confrontá-lo. É isso que a gente chama de mundanismo. Então, diz o Paul Washer, conforme o nosso mundo se torna cada vez mais irreligioso e anticristão, o evangelicalismo corre sem rumo procurando um remédio. Cuidadosamente estudamos modismos da cultura e então fazemos as modificações necessárias no evangelho, eu acrescento aqui nas igrejas, a fim de torná-lo relevante. Quando nossa cultura não mais deseja o que nós oferecemos, damos de novo o que eles desejam. A gente troca o produto. Quando um certo modelo de ministério atrai uma multidão de homens carnais, porque não é o evangelho que os atrai, é aquilo que eles oferecem, escrevemos um guia, um deles está aqui atrás, explicando a estratégia para que outros sigam o nosso modelo de crescimento. Contudo, em tudo isso, falhamos, continua Paul Washer, falhamos em ver que não estamos tornando o evangelho relevante. Estamos apenas atendendo a uma cultura sem Deus, a fim de mantê-la dentro de nossas paredes. No fim das contas, conclui ele, o evangelho se foi, Deus não é honrado e a cultura vai para o inferno. Já pensou? Então, quão pesada foi a armadura de Saul para Davi? Lembram? Quando Davi tinha que enfrentar um gigante, ele não usou as armas do mundo. Quando ele botou a armadura de Saul, isso parecia ridículo. O grande peso da armadura de Saul, que seria, aos olhos de todos os homens, aquilo que daria alguma condição daquele menino vencer o gigante,
Ele olhou para aquilo tudo e falou assim, isso aqui não me serve para nada. Esse incircunciso vai cair porque eu vou em nome do Senhor, né? O que ele diz. Então, no entanto, em vez de pegar a armadura, ele toma a decisão crucial, né, de tomá-la, de tirá-la e enfrentar o gigante com nada mais, nada menos do que o poder do Senhor. Né? E será que nós confiamos, como Davi, no poder do Evangelho ou estamos o tempo todo confiando nas armaduras? Elas nos deixarão desengonçados também, com toda certeza. Então, concluo dizendo que é imprescindível que sim, é imprescindível que nós confiemos no poder do Evangelho, porque o que Paulo está anunciando é que o maior dom que o Evangelho proporciona a um homem é a salvação da sua alma. Para que a justiça de Deus não fosse semelhante a daquele juiz injusto que disse que estava tudo bem, que era só um menino que tinha cometido um pequeno erro. Bom, para que Deus não se comportasse como um juiz injusto, que inocentou aquele algoz daquela família hipotética, Deus enviou o seu próprio filho para pagar com preço de morte por todos o pecado de todos os pecadores que foram convencidos pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, do seu próprio pecado, e que creram na cruz, olhando para Jesus, sabendo que Jesus era o único que poderia salvá-los. Então, na cruz de Cristo, a justiça de Deus é satisfeita porque o sentenciado à morte morre. Todos nós que depositamos os nossos pecados sobre Cristo. Então, Cristo paga pelo pecado de todos os que creram e crerão no nome dele. Creem e crerão no nome dele. Então, na cruz de Cristo, tanto a justiça é satisfeita, quanto o amor de Deus é evidenciado e derramado. É o amor de Deus que nos convence do pecado, irmãos. Isso é poderoso. É o amor de Deus que envia Jesus ao nosso encontro. É o amor de Deus que torna as palavras do Evangelho poderosas. Então, a minha oração é de que nós, como igreja e como indivíduos, sejamos fiéis a Deus e anunciemos as boas novas, porque elas são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeus quanto gregos. Amém? E assim a gente termina mais um programa. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, glória minha. Amanhã, se Deus permitir, tem mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo. Eu espero estar ao vivo. E a você que chegou até aqui, chegou um pouquinho depois, hoje não teve boa noite personalizado, fica o nosso abraço apertado aqui, sincero. Abraço em nome de toda a nossa igreja e que Deus abençoe a sua vida. A bientôt, à la prochaine, au revoir. Até mais, irmãos. Paz.